Muito boa noite, prezado telespectador que nos acompanha em todas as plataformas da Conecta Mais TV, seja pelo Facebook, pelo YouTube, na nossa homepage ou pelo canal 8 da Adil TV. Inicia agora a segunda edição, a segunda rodada do Ponto a Ponto, o programa que busca elencar os principais pontos de vista da nossa bancada rotativa. Na noite de hoje, nós temos a honra de receber, em ordem alfabética, Felipe Pavan, que é graduado em empreendedorismo pela Universidade de Shenzhen, na China, com MBA em Neurobusiness pela FGV, conselheiro da Joint Venture chinesa e 2 vezes premiado como destaque exportador do ramo metal mecânico. Atualmente, atua aí na Secretaria de Cultura Turismo de Nova Prata. O advogado, professor universitário, empresário e escritor Inácio Capelari, que também é doutor em Direito Ambiental pela Universidade de Lyon, na Espanha, mestre em Filosofia pela Unicinos. O professor Jair Mioto, licenciado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-graduado em Ética, Filosofia e Política pela Universidade de Caxias do Sul e também pós-graduado em Educação para Jovens e Adultos em Privação de Liberdade pelo Senai, diretor do Instituto Tiradentes e também professor da mesma escola. E na parte feminina da nossa bancada, a professora Rosicler Maschio Gilioli, que é diretora do campus universitário de Nova Prata e também pós-doutora em administração. Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Ponto a Ponto dessa edição de 30 de agosto. Antes de nós darmos entrada nos principais temas que se passaram na semana passada, uma introdução e um esclarecimento. Na última semana, nós tratamos sobre os sucessivos casos de aglomerações e excessos que ocorrem tanto na rua Fernando Lusato quanto no calçadão aqui em Nova Prata. O tema foi amplamente explanado pela nossa bancada e nesse último final de semana, a Brigada Militar, através das guarnições de todos os municípios da microrregião, desenvolveu uma grande operação na sexta, no sábado e também no domingo à noite, levando segurança e tentando trazer um pouco de ordem, paz e tranquilidade a toda a comunidade local. Feitas as considerações finais, quer dizer, iniciais, né? Nós vamos passando para o nosso primeiro tema da noite. Um fato que despertou muita contrariedade, muita discussão, conversa na rede social, opiniões pró e contra. Eu estou falando, senhoras e senhores, da inauguração de uma casa noturna voltada ao público feminino. Ela ocorreria em Veranópolis, ainda no dia 20 de agosto. Contudo, por problemas em documentações, a festa foi transferida para o seu dia 27. E de uma forma híbrida, a casa seria inaugurada num estabelecimento em Nova Prata, que por sua vez também estava com problemas para liberação. O fato é que a inauguração da primeira casa noturna voltada para mulheres na região não ocorreu. E, senhoras e senhores, vocês acham que isso foi porque nós tínhamos problemas com a documentação ou porque a região ainda tem uma opinião bastante patriarcalista e, por que não dizer, machista? Por que pode ter casa noturna para homem e não pode ter casa noturna para mulher? Professora Rosicler. Bem, boa noite, Tiago, aos colegas participantes, ao Inácio, Jair, ao Felipe. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui com vocês. Olha só, como tu disseste, né, gerou uma série de discussões, polêmica, enfim, mas eu colocaria algo a mais, a questão do preconceito. A questão do preconceito não só do homem com relação a uma casa noturna feminina, o preconceito das mulheres também, não é? Então, eu penso o seguinte, esta casa
né, vamos dizer, se tivesse sido inaugurada, enfim, ela é um negócio que vende produtos ou serviços. As pessoas vão comprar, vão adquirir, se quiserem. Ninguém é obrigado a. Da mesma forma, os homens, que existem as casas noturnas para homens. Os homens não são obrigados a participarem, eles a frequentarem. Então, entendo que participa quem quiser, e é claro, né, sempre pensando na questão, na análise que se faz. Eu estou prejudicando alguém ao fazer esse tipo ao tomar essa atitude, ao frequentar esse ambiente? Se eu não estiver prejudicando ninguém, não é? De novo, ninguém me obrigou a. Só que eu vejo uma questão assim mais importante, como eu coloquei inicialmente, sobre o preconceito. Nós podemos puxar esse assunto pensando no preconceito à mulher. A questão, por exemplo, do trabalho da mulher. As mulheres, já há muito tempo, elas estão se qualificando mais, elas estão mais preparadas para o trabalho, para o ambiente, elas buscam as suas competências, elas têm organizado os seus horários com relação à família, a trabalho, enfim. As mulheres estão em cargos de gestão, mas se nós formos pensar, as mulheres ainda, em muitos momentos, precisam demonstrar esta competência muito mais do que um homem precisa. Elas, a todo momento ainda, precisam demonstrar que as suas decisões, as suas ações no trabalho, nas empresas, como gestoras, enfim, ou como qualquer outro cargo, as suas ações, elas remetem a resultados importantes e positivos para a empresa, para as empresas. Então, eu vejo a questão desta pauta da Casa de Mulheres, mais especificamente com relação ao preconceito que se tem ainda com algumas questões voltadas ao gênero feminino, e especificamente falando da questão do trabalho. Então, se nós formos pensar ainda em muitos cargos, as mulheres têm um salário menor, fazem o mesmo que os homens, têm o mesmo resultado ou até mais, com salários menores. Ou existe também aquela dificuldade de promoção de cargos, não é, para mulheres no menor número nas empresas. Então, nesse sentido que eu queria colocar a minha opinião da Casa de Mulheres, fazendo a relação com o preconceito. Muito obrigada. Felipe Pavan, que já passou e viajou o mundo inteiro e com certeza já sabe desses negócios que existem em outros locais, esses estabelecimentos. Perfeito. Como é que o senhor enxerga aí a Gringolândia recebendo seu primeiro Clube das Mulheres que acabou não inaugurando? Pois é, primeiro, boa noite, obrigado por todos por me receberem. Muito grata, feliz por estar aqui, junto com 2 ex-professores aqui, privilégio. Eu vou focar no lado empresarial do assunto. Eu fico muito preocupado, eu concordo, por exemplo, podemos passar a noite aqui falando do machismo e da hipocrisia da discussão do assunto. O fato de discutir o assunto já é uma hipocrisia, tendo em vista que o oposto já ocorre. Porém, quando saem notícias falando palavras como represália, ameaça, se houve ameaça, é ir na polícia fazer um BO. O fato é, a casa não está com a documentação em dia, lá em Veranópolis, pelas informações que nós levantamos, né? Em Nova Prata, o local que ia receber não tinha alvará, tampouco o protocolo aprovado, que é um procedimento atual para todo evento em Nova Prata, passa por um protocolo pelo Comitê do Covid. Então, e até reforçando, já tivemos pelo menos 4 eventos de Clube das Mulheres em Nova Prata. Lembro no Moinho, lembro um no Chernobyl, pelo menos 2 no All Time. A questão, eu concordo, talvez por estarmos com mais tecnologia, talvez por estarmos com mais acesso à informação mais rápido, WhatsApp, e-mail, Facebook, se faz um maior preconceito. Concordo com a professora Rosicléa. Se dá voz a esse preconceito que existe e não vamos negar. Eu acredito que, se tivesse tudo em dia, iria funcionar, pois não é impedimento legal.
impedir legalmente a abertura de uma casa, qualquer que seja, tendo os alvarás, é um crime. Nós não permitimos que abra, independente do assunto. Então, eu peço que as pessoas sempre observem. Pessoal, existe o assunto, existe a discussão, existe a hipocrisia na discussão do assunto, porém existe uma base legal que tem que ser cumprida e que espero que eles cumpram, né? Porque ele está investindo muito valor ao rapaz, o empresário, que é de Vila Flores, e está investindo uma boa grana no assunto. Então, torço que ele tenha sucesso e êxito. Já que o Felipe falou de base legal, professor Inácio Capelari, quais são as pitadas que o direito dá nesse assunto? Principalmente o artigo 5º da Constituição. Né? O direito de ir e vir ali cabe a cada um, tanto o homem como a mulher. Né? E se nós observarmos os dois pontos que já foram levantados aqui, quanto à questão do preconceito e quanto à questão empresarial, nós temos dois elementos que devem ser observados. Tá? A questão do preconceito, tá? E ele vem de muitos anos, tá? Onde a mulher era considerada uma res em Roma, naquela época. Então, se nós buscarmos hoje a igualdade que se obteve dentro desse campo das mulheres, né, ficou uma situação em análise. A questão do preconceito parece que é tudo direitinho, parece que é igualdade. Vai para a Constituição, vai em qualquer manchete a nível nacional, né, e grandes países aí de primeiro mundo também, as mulheres elas estão num patamar, um paradigma de igualdade. E, na realidade, é aquilo que a professora Rosicler, né, também colocou, ela colocou essa situação onde mostra que existem as diferenças, inclusive dentro da questão empresarial. Né? Então, a questão das avaliações. A gente sabe que uma grande empresa, né, que a gente vê, o Felipe que rodou o mundo, sabe que nas grandes empresas, os grandes executivos, junto com as grandes executivas, tá, não se comparam dentro dessa questão de igualdade em matéria de vencimentos, né, de ganhos, pelas mesmas atividades. Então, a gente sabe que existe a discriminação. Mas também essa não é só a tônica máxima. Existe a questão empresarial, o empreendedor querendo montar o seu negócio. Então, legalmente, não existe aparato nenhum que proíbe isso, desde que dentro dos parâmetros legais. Tá? Protocolos, que nem o Felipe colocou, é evidente que uma casa dessas não pode estar fora da questão legal do alvará, a questão de análise de funcionamento, a questão ambiental, a questão que envolve também outros pontos, que é tipo a pandemia. Tem que se adequar ao protocolo, né? Então, quanto a isso, a gente percebe que essa casa noturna, o sujeito pode montar a sua casa noturna desde que dentro dos aspectos legais, e quanto a mulher dela frequentar, é um direito que ela tem. Se ela quer, ela vai; se ela não quiser, ela não vai. É uma questão de escolha pessoal. Né? Aí se busca, por que pessoal? Porque o sujeito é livre. Então ele tem a questão da escolha. Né? Professor Jair Mioto, entre direitos, escolhas e situações de empreendimento, o patriarcado falou nesse fato ou não falou? Pois é. Boa noite a todos, Tiago, Inácio, Rosicler, Felipe. Como o Tiago diz, né, nós vivemos numa sociedade, na Gringolândia, né? Eu diria assim, pessoal, eu não falo questão tanto em preconceito, mas eu falaria na questão do conservadorismo, né? Por exemplo, nós temos que admitir hoje que Nova Prata está deixando de ser colônia. Eu sempre digo assim, junto com o progresso, vem os ônus que estão ali fora, né?
Nós já temos o que em Nova Prata? Características de cidade, né? Já temos uma Rua do Amor, já temos homossexualismos, alguns declarados na cidade, nada contra, não sou homofóbico, não sou nada disso, né? Aliás, não tenho absolutamente nada a ver com a vida dos outros, isso aqui. Mas nós temos que se confrontar com essa realidade. Até muito pouco tempo em Nova Prata, se soubesse com um cara que fumasse maconha, Deus me livre, era condenado, Deus me livre, já era apontado, era ali. Uma cidade pequena, Deus me livre. Então, isso tudo que está acontecendo aqui são o viés do progresso. O que junto com o progresso vem? Proliferação de igrejas, nada contra também, mas são sinônimos do progresso, ao consumo de bebidas alcoólicas, o consumo de drogas, a prostituição. Nós temos aqui discutindo uma questão aqui sobre a questão da Casa das Mulheres, que eu, no meu ponto de vista, eu não estou aqui nem para fazer um discurso para os conservadores e nem tanto para os progressistas. Como a Rosicler diz, a mulher sempre foi um objeto de procriação, né? Lá na Grécia, ela tinha que cuidar do corpo para gerar filhos sadios. Em Esparta, senão jogava num peral abaixo. Então, nós vieram lutando através do movimento feminista para alcançar um lugar ao sol. Perfeito. Mas o que eu diria assim, e hoje elas estão querendo um lugar ao sol como os homens sempre tiveram, né? E a sociedade conservadora acha que um homem é válido, agora uma mulher já fica feio. Eu, no meu ponto de vista, o que eu acho sobre essa parte? Cara, se tu é solteira, tá? Não tem filhos, tu não tem que dar explicação para ninguém, pessoal. É liberdade, que nem o professor Inácio falou, tu é livre, são direitos iguais. Agora, e mesma coisa eu falaria para o homem, se tu é solteiro, qual é o problema? Quem que tu está perturbando? Tu incomoda alguém? Ninguém? Tu está prejudicando alguém? É. Então, isso a sociedade tem que se acostumar. Tu imaginou daqui a um tempo ter uma casa de swing? Em breve nós vamos estar aqui para discutir o que vocês acham da casa de swing, troca de casais. Meu Deus, aí vai cair o mundo, né? Sim, bem então nós vamos ter que se acostumar com uma casa de entendidos do homossexualismo, que daqui a um tempo vai ter os lugares específicos dele, Sim. porque eles vão querer o lugarzinho deles. Como esses jovens ali do Morro do Tupi estão confinados aí, porque na realidade eles estão procurando um lugar. Onde é que a juventude faz? Teria um lugar lindo aqui em cima do Morro do Anteiro, onde é que eu moro. Seguido eles estão aí, né? De vez em quando eu paro lá para educar. Eu digo, pessoal, levem seu lixo para casa. Então eles não têm onde ir. O acesso é ruim, então às vezes acontece, ficam ali. Então o que eu quero dizer para vocês, pessoal? Que todas essas coisas que estão acontecendo faz parte do progresso. Isso aqui tu vai demorar para vir lá em Protásio, em Nova Araçá, em André da Rocha. À medida que a cidade vai crescendo, nós vamos ter que se confrontar com coisas bem piores. E, sabe, é ruim para quem veio de uma família conservadora, né? Mas é a realidade, né? É o progresso pedindo passagem. Né? Muito bem, esse é o Ponto a Ponto, onde a gente vai fazendo esse ping-pong entre os temas que são fato na semana. Avançando também pela nossa região, o segundo fato que eu trago, ele obviamente é uma situação triste e muito complicada, mas nem só de risos se passam os nossos dias. O fato aconteceu na última semana, quando nós tivemos o desfecho triste, porém esperado pelas autoridades. A estudante Daniele dos Santos Camargo, de 23 anos, teve o seu corpo enterrado em um matagal, no interior do município de Nova Araçá. Outra situação estarrecedora também se sucedeu na cidade de Ivoti, quando o namorado acabou desferindo 33 facadas contra Rosa Maria Vargas, de 54 anos, por conta de uma crise de ciúmes. Os casos de violência contra a mulher tiveram um aumento de 20% durante a pandemia, de acordo com uma pesquisa encaminhada pela Confederação Nacional dos Municípios. A que se deve essa crescente da violência doméstica e qual a opinião da nossa bancada? Dirigindo a palavra para o professor Jair Mioto, que acompanha a realidade social, onde ela se mostra como um extrato bancário, a escola, porque na escola a gente vê a materialização de várias situações familiares. E por ser
uma escola pública, o professor tem um contato direto com uma camada social que vê essas realidades acontecendo. Violência doméstica crescendo, professor. A que se atribui esses fatos? Até fazendo um ponto do ponto a ponto da semana passada, quando se falava da escola, né, as pessoas não têm nem noção do que é uma escola, né? Muitas vezes a sala da direção ela serve como uma sala de psicologia e terapias, entre outras coisas, né? Porque a situação ali fora se agrava, né? Por exemplo, a questão econômica, né? Quando o econômico vai bem, vai mal a família, né? Começa os cortes ou não começa a oferecer coisas para a família, começa a faltar e aí começa a acabar o amor também, né? Eu diria o seguinte, que essa questão ali que aconteceu aqui em Nova Araçá, né? No Cristo, Serafina e Nova Araçá, né? O corpo foi encontrado em Nova Araçá. O moço que namorava ela tinha na base de 40 anos, Exato. né? E ela era uma menina de 23 anos. E aí, o que pode ter dado? Aí, muitas vezes, acontecido um choque cultural, né? Tu imagina você, Inácio, um cara de um certo perfil, uma menina de 23 anos sai contigo, né? O cara completamente tomado pelas paixões, né? Porque eu não vi nenhum filósofo até hoje defender, né? Dizia que as paixões são o que nos faz fazer as bobagens, né? Quando dá aquele branco, né? Que a gente faz. Quando o cara está tomado pelas paixões, ele acaba fazendo esse tipo de bobagem, né? É verdade. Então, assim, a menina, com certeza, jovem, né? E isso aí era uma questão de administrar, até porque o cara não soube, né? Acabou se ligando na moça, se apaixonando, quem sabe, ela jovem, as meninas, amigas dela diziam, ó, cara, o que tu quer que se coroa, que se velha? E aí, o que acabou? Acabou, por pressão, muitas vezes, da sociedade, dos amigos, acabou abandonando, né? E o cara, completamente apaixonado, acabou fazendo essas bobagens, né? Que nada mais que você que pode dizer de uma visão filosófica sobre a questão das paixões e também de uma questão passional, né? Perfeito. Quem é que está livre? Eu te perguntaria assim, né? Uma vez eu estava dando aula no presídio e um cara ali fez uma bobagem, eu disse até brincando com ele, dando aula de filosofia, eu disse, olha, cara, tu chega lá e diga assim pro juiz, olha, eu estava tomado pelas paixões. Qual a certeza que um dia o senhor não vai ter de estar tomado, saber qual é, até que ponto vai te atingir, né? Então esse é um problema, né? De saber administrar. O que acontecia lá na Grécia? Não havia o conselho dos anciões? Porque os jovens, principalmente os jovens, quando está falando de escola, eles são todos emotivos. Então eles não sabem administrar. Muitas vezes acontece de acabar o relacionamento, pegam um carro, vão no asfalto, dá-lhe pau no asfalto, acabam se matando, se enforcando, porque eles não sabem conviver com esse tipo de coisa. Nós, as pessoas mais adultas, eles são mais racionais e os jovens são mais emotivos. E o cara realmente não soube conviver com isso, né? E acabou cometendo esse crime bárbaro, né? Que na realidade chocou toda a região, né? Choca a região e também não deixa de ser, professor, um fruto do progresso, porque essas notícias passam a fazer parte também dos grandes centros. Dos grandes centros, né? E aí a cidade fica conhecida por uma tragédia, né? Exatamente. Podia ser conhecida por outra coisa. Faremos 1000 coisas boas, lembrarão por uma coisa ruim. Justamente. Professor Inácio, o senhor aí tomado pelas paixões de elucidar o nosso pensamento, o que fala sobre esses aspectos desse crime passional até então, Tito? Pegando o gancho do professor Jair, onde envolve a questão filosófica também, né? Essas questões elas são voltadas a tais pontos que a sociedade não tem como mensurar o que vai acontecer e de que forma, né? Por quê? Porque, a meu ver, a questão da legislação, por exemplo, criou-se então e se votou lá a Lei Maria da Penha. Sim. A presunção é que ela iria
auxiliar na solução de certos casos, inclusive destes, que alguém fosse, antes de tomar uma atitude em que pudesse se envolver, como foi nesse caso, e cometer um ato bárbaro desse, o sujeito pensaria na lei, diz, não, mas isso vai acontecer assim. Se eu fizer isso, vou acabar sendo preso. Além disso, se eu bater só, vão aplicar a Maria da Penha. Como o professor Jair colocou, a situação que envolve o sujeito, materializado dentro dessa condição da paixão e tal, o que envolve? O sujeito, quando age pela paixão, ele perde a razão, muitas vezes, que é no caso. Tá? Então, o ato que motiva isso, de fazer perder a razão, é um ato forte e que permite um bloqueio em que o sujeito ele perde a razão. Né? Ele age pela emoção. Aí isso acontece não só na questão onde envolve o amor afetivo, né? Tanto o homem como a mulher, isso acontece assim, mas também, que dizer dos casos em que o pai ajuda a matar o filho por uma questão lá que envolveu um problema, tipo, nós já vimos ali, muita gente sendo condenado, né? É São Paulo, é aqui, né, no Sul também, quer dizer, casos que estão presentes ainda, né, que nem o menino Bernardo, eu acho, né, quer dizer, então, o que acontece? Ele diz, mas e aí, por que o pai foi ajudar, porque a mãe, porque a madrasta? A questão envolve a emoção, de alguma forma tem a ver essa emoção com a paixão, e aí a situação, ela foge a esse controle, e fugindo a esse controle, não adianta tu ter o aspecto legal que coíbe e proíbe, né? Mas a emoção, ela supera a razão e o sujeito faz essas besteiras, né? E aí, então, o que dizer? Né? Tem que ser punido. Mas essas coisas, elas transcendem, porque a emoção vai superar a razão sempre. E isso dentro da filosofia também. Né? Esse foco filosófico permite que as coisas elas sejam analisadas, né? Mas que não tem como tu ter uma conclusão definitiva. Né? Isso envolve o psique, envolve todo o sistema. Né? Professora Rosicléa, já que esse primeiro bloco está muito feminino, né? E não adianta falar de realidades pertinentes às mulheres se não ouvirmos a opinião, né? O que a professora pode nos dizer sobre essas situações, o aumento da violência doméstica e esses casos que começam a ocorrer nas nossas cidades? Tiago, então tu colocasse 2 casos de violência contra a mulher. Mas nós, nesse período de pandemia, os demais tipos de violência aumentaram. Contra o idoso, criança, adolescente, os deficientes, até violência entre vizinhos, violência sexual, enfim. Bem, especificamente com relação a esses 2 casos, o que eu vejo que eles têm em comum? As 2 vítimas, elas foram agredidas fisicamente e elas não denunciaram. E aí nós colocamos que os casos de violência contra a mulher aumentaram em torno de 20% durante a pandemia. E se nós formos pensar que mais ou menos em torno de 90% das vítimas de feminicídio não fizeram nenhum tipo de denúncia, então nós podemos pensar que esse número de 20% é bem maior. É claro, é o número formal, mas de maneira, de forma informal, esse número, sim, é bem maior. É uma conta que passa por fora da estatística. Isso mesmo. Bem, aí nós pensamos o seguinte, ao que se deve, né, essa questão da violência, os colegas falaram, mas assim, pensar, isolamento, ficar em casa,
E aí o marido pode perder o emprego, a esposa pode perder o emprego. E, se começa a ficar mais próximo, diariamente. É claro que os problemas, os conflitos vão aparecer de forma mais latente, mais rápida. Ok. Vamos pensar mais um pouquinho. Existem mulheres que denunciam, ok. Denunciam e muitos municípios não têm aquela casa de acolhimento para mulheres. O que acontece? Os municípios, com toda a boa vontade, muitas vezes, tiram a mulher de casa do seu agressor, levam essa mulher, por exemplo, para um hotel, os municípios que têm a casa de acolhimento, ok? Aquelas que não têm, por exemplo, para um hotel, outras podem ir para a casa de parentes, mas, inevitavelmente, em algum momento, essa mulher tem que voltar para casa. E ela volta para quem? Para o seu agressor. Companheiro. E aí o ciclo recomeça. Agressão, denúncia, sai de casa, volta, agressão, e vai ser sempre assim. Porque não existe... Se a mulher ela não tem uma independência financeira, e ainda se ela tem filhos, não tem o que fazer, ela vai ter que voltar. Sim. Ela vai ter que voltar para a pessoa que vai prover as suas necessidades, não só dela, mas dos filhos. Então, essa questão, é como eu falei, acaba sempre voltando. E também tem aquele aspecto das mulheres, falei que não tem independência, que não tem independência financeira, mas tem também as mulheres que querem voltar para casa, que não querem ficar, que preferem estar com o companheiro. Não é? Então, tem todos esses aspectos que nós precisamos levar em consideração com relação à violência específica à mulher. É aquela questão complexa, né? Se não me engano, é o Disque 100, denuncie. Se não me engano, é esse o número. Correto, a produção me confirmou. Mas a mulher vai prestar essa denúncia, e se ela não tem um amparo, que seja a casa dos pais ou a casa de algum familiar, para onde que ela se dirige depois de efetivar essa denúncia? Para onde que se vai? Em algum momento ela precisa voltar, se não tiver alguma alternativa. Se eu for para casa de familiares ou de amigos, eu não vou poder viver a vida toda lá. Se eu estiver, desculpem, num hotel em que o município, a prefeitura me ajuda, eu não vou poder ficar a vida toda lá. Se eu estiver numa casa de acolhimento, da mesma forma. Então, se eu não tiver outra alternativa, fica bastante complicado. Preciso voltar. E aí, tudo recomeça. Felipe Pavan, para a gente encerrar esse assunto espinhoso da nossa atual realidade social, a experiência global, o que ela te conta? Bom, muito bem colocado por todos aqui, a questão, o professor Jair, com a parte filosófica muito clara sobre a questão do comportamento humano, o irracional, né, o impulso. A questão das mulheres que não denunciam, uma coisa muito, muito grave, né, até porque talvez não se sintam protegidas pelo Estado, que é um fato. Eu vou só um pouco discordar do professor Inácio. Na China, isso não acontece por quê? Porque, na média de 42 dias após qualquer crime com morte, a pessoa está morta. Não que eu seja a favor da pena de morte. Sim. Mas a rigidez, a rapidez da ação da justiça faz com que, opa, estou na emoção, vale a pena? Sim, você então, já tem aquela expectativa de sanção imediata, a pena capital. Exatamente. É que a emoção, na emoção nem a emoção pensa tu não, quando nem chega a pensa. emoção, tu não pensa. Tu não nisso. pensa Pois mais. aí Tu perde a razão. Essa é a minha proposta. Porém, eu Eles não acredito querem que boa saber da parte dos pena. casos acabariam. Aí tem vários. Tem alguns países, né, em que as consequências são realmente graves, como E tu rápidas. colocasse. Aí o medo da consequência, isso vale para qualquer Sim, tipo de sim. crime, para qualquer tipo de crime. Concordo plenamente. Aí, vamos lá. Mas Aí, se as pessoas pensassem na questão das consequências, então tu imagina o que passa o estuprador. É. pois é, Mãe de Deus. mas aí tem Sim. a questão Teria que pensar um bilhão de vezes. Sim. Exatamente. Então, assim, eu acho que temos... é um assunto que entra no Só- conservadorismo. Só um adendo. Assim mesmo, esses Vai ocorrer. fatos Vai acontecem acontecer. lá na Sim, própria lá. China. Acontece. Com Num número tudo muito isso, menor. né? Mas num número absolutamente Sim, menor, ínfimo. mas assim mesmo acontece.
Pois Por é. quê? Porque existe a emoção. E a emoção supera, ela transcende a razão. Mas que o- a questão é cultural também, né? Tem a questão também da impunidade que Sim. cerca Com o certeza, nosso né? país. Um número do nosso país agora, no primeiro ano do presidente Jair Bolsonaro, que dizia que a polícia vai ter poder, que nós vamos coibir a violência, diminuiu em 40% os homicídios no Brasil. Só pelo medo do que vai acontecer. Prova que muitas das ações impensadas, os que não são emoção, são feitas por total desprezo à questão que eu vou ser punido. Sim. O caso do Bernardo, acho que ano que vem o pai dele está fora da cadeia. Aí tá. Poxa vida, foi outro dia? Sim, ano que vem o pai dele Mas estará passou, fora. Então, assim, isso nós tem que ver toda a questão prisional, tem que ter uma reforma absurda, temos muita coisa para andar, mas precisamos estar atento a isso. Mas eu não sei se a questão punitiva resolveria os casos, porque os Estados Unidos é o país que mais encarcera no mundo. Isso, E o percentualmente. que mais dá lucro lá para eles é a Bolsa de Valores de presídio. Sim. Eles geram 700 e poucos mil empregos na questão carcerária. Sim. O Brasil é o quinto, apesar da situação econômica e social que vive. Entendeu? Então eu não sei se a punição, pô, saber que tu vai pegar uma perpétua, que tu vai para o corredor da morte, sendo o país que mais encarcera. Então a pessoa, quando ela pensar nisso, ela não faria. E nem por isso os Estados Unidos deixa diminuir o crime lá, né? Mas aí, professor, eu vou chegar a um fato do nosso dia a dia. Quando eu fui morar no México em 2008, foi assassinada a Miss Itália Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. O marido dela foi preso 10 anos. Quando eu voltei para o Brasil, o marido dela foi preso. 8 anos depois, casado e com filho. Pô, alguma coisa está errada. Ele não ficou preso durante 8 anos. Ele réu, confesso. Mas a Aí, cadeia, poxa vida, tem alguma coisa errada. infelizmente... E aqui, nossa vizinhança aqui, em Caxias do Sul. Nós Então temos precisamos estar atentos à questão. um sistema punir os bastante pobres. Seria, né? Exato. complexo Perfeito. do ponto de vista penal. Punir a pobreza. Quem pode contratar advogado, Punir tá os bem. pobres. A lei é legal, ela funciona para todo mundo, mas é uma pena que nem todos têm as mesmas condições de pegar a defesa, né? De fazer a lei. De fazer, justamente. Muito bem, assim nós vamos para um breve intervalo comercial. Esse é o Ponto a Ponto. Fique conosco porque no próximo bloco nós vamos falar sobre as demarcações de terras indígenas que têm tirado o sono de muito agricultor gaúcho. E também, já que estamos aqui no Garrão da Pátria, o passaporte sanitário que vai sendo cogitado em diversas cidades e que já gera polêmica antes mesmo de aparecer. É 3 minutinhos do nosso intervalo e a bancada já volta para esclarecer as suas ideias. Esse é o Ponto a Ponto na Conecta Mais TV. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia.
Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. No próximo programa Mulheres, dia 1º de setembro, estaremos recebendo a neurologista Gláucia Confortin, com o tema Sono e Saúde. Não percam! Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. E retornamos ao vivo para você aqui dos nossos estúdios nessa noite de segunda-feira, agosto, o mês mais longo do ano, que insiste em não terminar, mas amanhã é o último dia dele. E vamos para os fatos do estado do Rio Grande do Sul, aquilo que acontece próximo de nós e que merece destaque e comentário, principalmente se você não sabe o que está se passando. E antes disso eu preciso, senão eu vou ser corrigido de novo, né? Eu tenho que mandar um abraço para quem está nos acompanhando. A Eliana Anzanello, a Mirene Vera Furlaneto, a Fefa de Mello, a dona Carmen Corso, a Lorena Volpe Corso, Cassiano Pavan e a Laura Maschio Gilioli, que vai ganhar o prêmio de torcedora da rodada, professora, porque está muito entusiasmada acompanhando o nosso programa. E para falar do estado do Rio Grande do Sul, nós vamos trazer uma questão que tem tirado sono de muitos agricultores, em especial na região norte do estado e também na região do Alto Uruguai, as demarcações das terras indígenas. Corre agora, no Supremo Tribunal Federal, uma discussão sobre o marco temporal. Na semana passada, no Trevo da Caravela, em Getúlio Vargas, um tratoraço organizado aí pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais da região de Passo Fundo, se reuniu para se opor a este julgamento e os novos termos propostos pelo Ministério Público Federal e pelas ONGs indigenistas, que se manifestam pela revogação do marco temporal, que foi fixado no ano de 2005, no então julgamento da Reserva Raposa Serra do Sol. O marco temporal é um instrumento que existe a nível jurídico para se demarcar as terras indígenas e que fixa que as tribos ou, enfim, as comunidades de descendência indígena que existiam no ano de 1988, ano de promulgação da Constituição, têm o direito de ali permanecer e ter as suas terras demarcadas. Existem recursos e processos que discutem, né, que esse marco temporal possa ser flexibilizado e voltar-se no tempo e reaver a terra que até então eram dos índios. Na sexta-feira, um grande protesto indígena também ocorreu em Brasília, com atos aí de caixões e placas incendiando e outras situações em frente ao Supremo Tribunal Federal. Fato é que o marco temporal, se revogado, traz um quadro de profunda insegurança jurídica. Professor Inácio Capelari, eu sou proprietário de uma fazenda que já se transmitiu pela minha família e agora pode acontecer que os índios requisitem a minha terra e eu posso perder essa área? Pois é. Basicamente isso. É um ponto de interrogação muito grande, né?
Porque na medida que se perde a segurança jurídica, e isso é que o Supremo tem que ter muito cuidado com o julgamento. Porque uma vez definido isso pelo marco, tá, existente, tá, esse marco demarcatório, ele tem que ser analisado, né, com muita razão. Né? Não se pode deixar que envolva questões políticas em cima de uma questão que hoje a observação do Supremo, a observação dele é estritamente a questão constitucional. Cabe a ele discutir essa questão constitucional, a segurança jurídica que vai se perder se fizerem isso. Porque não adianta tu julgar um caso e achar que esse caso do marco simplesmente vai ser um ponto da insegurança jurídica que está sendo analisado. Porque o sujeito que está explorando as terras ali por muitos e muitos anos, ele vai ter que abrir mão daquela sua condição de explorador da área. Tá? Digamos que, né, revogasse. Mas essa revogação, qual é a contrapartida que ele vai ter? Revogou, e a contrapartida? Qual é a segurança jurídica? Mas é um dos pontos que o Supremo vai analisar e é a questão dos indígenas. Não. Na medida que tu abrir uma exceção, tá? Supremo a abrir, se lhe abrir essa exceção, tá? Ele começa... é um ponto só. Não. Ele começa, dentro dessa exceção, a quebrar a segurança jurídica. Uma vez quebrada essa segurança jurídica, para mim... Eu que, desde 87 e muito antes, quando eu era estudante, né, defendo a segurança jurídica, né, em qualquer instância e tribunal, sempre fiz isso. Quer dizer, como é que tu vai analisar os outros pontos e achar que tem segurança jurídica em qualquer ato, tá, praticado dentro da esfera jurídica e nas instâncias superiores, né? Quer dizer, tanto na primeira instância como nas instâncias superiores, até o Supremo. Mas o Supremo é o guardião da Constituição. Sim, então ele deve zelar pela segurança jurídica. Não estou dizendo que os índios não tenham os seus direitos. Mas por que demarcaram antes? Demarcado, o sujeito que está explorando, ele está com base numa segurança jurídica. Muitas vezes... essas pessoas aí, a família vem de tradições e tradições, e o sujeito é lá 7ª, 8ª, 10ª, sei lá, geração, né? Sempre trabalhando naquilo. Tá? Outros investiram o que tinham e não tinham para buscar a exploração da área e em cima de uma segurança jurídica, senão jamais investiria ali. Tá? Então, essa quebra da segurança jurídica é muito perigosa. Tá? Por isso que o Supremo não se manifesta. E deveria se manifestar e de cara, porque o pessoal está lá para julgar e acabar com essa história aí. Não é tratoraço ou qualquer outra coisa que, para chamar atenção. Não, eles deveriam agir em cima do fato concreto, tá? Que é a questão do se o indígena tem direito a aumentar a sua área ou não tem, ou se o poder público deveria intervir e deixar a coisa como está, na pior das hipóteses, tá? Garantindo a segurança jurídica como está, e abrir uma exceção e criar lá, né, uma forma de colocar esses índios em assentamentos ou locais onde eles possam sobreviver, né, e inclusive com apoio de FUNAI, como a gente sabe que tem, né, mas mais profundo, e dar a eles a condição de habitabilidade e a sobrevivência. Mas se não é ali onde está, vamos ampliar, vamos pegar a terra dos outros para servir os índios ali, porque tem que ser ali. Não, eu acho que o poder público cabe uma condição de análise profunda para resolver essa situação, não é só o judiciário, ao meu ver. Para que não haja a quebra da segurança jurídica, porque senão o país vai virar
Uma bagunça, né? Até porque se fala em propriedade privada, que também acaba sendo uma garantia constitucional. Para refrescar a memória do nosso telespectador, o Raposa Serra do Sol foi um caso julgado no ano de 2005. Então, o relator Carlos Aires Brito, que já é aposentado, desenvolveu uma tese de chamado direito originário, onde os povos indígenas possuem um direito absoluto às suas terras, mas convencionado às ocupações que estavam em 1988. Professora Rosicler, recentemente a Universidade de Caxias do Sul traz o curso de agronomia aqui para a Nova Prata e que desenvolve a largos passos diversas turmas voltadas para esse, que é o setor que hoje salva a economia brasileira. Como é que no meio universitário esse assunto chega e é discutido? Muito bem. Com relação, então, ao marco temporal, que nós vamos, então, anteriormente ao projeto de lei 409 ou 490? 409, que trata do marco temporal. Deixa eu só fazer uma pergunta antes para o Inácio. Então, hoje, a delimitação das terras indígenas, ela vem a partir, vamos dizer assim, da FUNAI, não é? Que estipula as terras para essa etnia, ok? E também o que acontece? Então, existe essa questão da FUNAI, que faz a escolha, estipula, enfim, as terras. Como tu disseste, será que tem que ser essa terra? Será que não poderia ser outra? Ok. E também nós temos que levar em consideração que essa forma atual também tem interesses privados, interesses políticos, estou certa, né? E interesses estrangeiros interesses, também. Perfeito. Aí entram as ONGs e tal, perfeito. Ok, então hoje nós temos essa situação. Com o marco temporal, como é que aconteceria ou como acontece a demarcação das terras indígenas? Então, o Tiago colocou, são as terras, então, demarcadas até outubro de 88, com a Constituição Federal, e também é preciso que se demonstre, que se documente que se tinha, não é, que se tinha esse poder, enfim, que agora não é preciso documento nenhum. Aqui também nós temos interesses dos ruralistas, né, enfim, de agricultores, não só do Rio Grande do Sul, do Brasil inteiro, que estão preocupados, já foi colocado, que estão preocupados com a aquisição das suas terras, que também teve anuência do governo. Sim, e que agora... Não é? Com a segurança jurídica. Isso. Que hoje não tem. E que com o marco teria. Sim. Teria. Sim. Ok. Teria discussão. Teria discussão. Mas vocês concordam comigo que também, nesse caso, em algum momento se poderá ter interesses, de novo, políticos, privados, internacionais, nos dois casos? Sim. Então, o que eu vejo? Como está hoje, né, FUNAI? Vamos resumir, FUNAI. E como estaria, ou está com o marco, nos dois casos nós vamos ter sempre interesses de alguns, né, dos mais fortes. Certo, mas eu quero colocar essa questão, não é? Hoje há interesses, de uma outra forma, de uma nova forma, também se terá, de algum jeito, enfim, interesses. Antes, do pessoal voltado para a etnia indígena, agora para outro público. Então, nós temos que pesar essas questões. Importante, me dá só um segundinho, Tiago. É importante essa questão da segurança jurídica e se busca, não é? Os proprietários, enfim, eles buscam essa questão, mas precisamos também lembrar desse outro ponto dos interesses que
que aparecem, que poderão aparecer em ambos os casos. Já, só complementando. É que senão eu vou perder a ordem aqui. Não, só para dizer Sim. que dentro dessas questões que envolvem esses interesses, né, já ouvi questionamentos em que dizem, mas os índios podem arrendar as terras para esse pessoal, né, que está explorando hoje. Pois, então, que sentido tem a demarcação? Nenhum. Né? Quer dizer, é só para repassar o dinheiro para os índios, né, para as comunidades indígenas, e aí não funciona, né? Aí a segurança jurídica foi, né? Professor Jair Mioto, certo é devolver o Brasil para os índios e pegar as miçangas e os espelhos de volta? Historicamente, sabe que os verdadeiros proprietários da terra são eles. Perfeito. Historicamente, tudo isso explica, né? Mas vamos falar sobre o direito, né? Com certeza o Supremo vai dar causa ganha para os pecuaristas. Obviamente, se tu lê os aparelhos ideológicos do direito, tu vai ver que eles fizeram uma coisa para proteger muito a propriedade privada. Aliás, a propriedade privada é guardada com 7 chaves, né? Tanto que existe uma lei, se estiver dentro da minha terra, tira que tu tá, agora estão até se armando lá, né? Então, assim, quando a gente fala da questão da terra, né? Às vezes o cara está dando aula, quer ver um assunto polêmico, é a questão do MST, né? O que diz a lei lá na questão fundiária? Todo latifúndio improdutivo deve ser desapropriado, porque a terra tem que servir para uma questão social. Perfeito. Muitos latifúndios estão sendo ocupados para especulação. Perfeito. É inadmissível que dizer que o agronegócio salva o Brasil, até concordo que salva o Brasil, o agronegócio. Não vamos dizer que não. Mas tu imaginou o povo, se precisasse alimentar ou só de laranja, ou só de soja, com a monocultura, passaríamos todos fome, né? Porque a comida vem da agroindústria familiar, do pequeno agricultor, que necessita vender a comida na cidade para poder sobreviver. Então, se tu pegar a lei da questão fundiária, que todo latifúndio improdutivo deve ser desapropriado, porque não está cumprindo uma função social, quantos latifúndios a gente tem aqui, principalmente na Zona Sul? E para você ter uma ideia, onde predomina o latifúndio, né? Predomina a crise, porque a ausência da classe média é extinta. Ou tu é o proprietário da terra, ou tu é o boia fria. É um exemplo aqui de São Gabriel, está na mão do Sotal, Rosário do Sul, Encruzilhada, tem uma pequena fazenda de 110 quilômetros de distância. Então, assim, ó, aqui no Brasil, até que não se acabar com essa questão dos latifúndios, principalmente produtivos, nós nunca vamos sair do atoleiro. Porque, na realidade, o único país do mundo que a terra serve como especulação é aqui. Nos outros países, os impostos são muito caros para manter. E a questão ali, quando alguém do MST invade, foi a questão daquele juiz de Passo Fundo, que queriam a cabeça dele. Sim. Quando ele não deu a reintegração de posse, que os caras invadiram não, ocuparam, porque se o latifúndio está improdutivo, é ocupação. Invadir é onde que tu tira teu próprio sustento. Isso aí foi polêmica na televisão, né? Foi uma notícia que ela se espalhou pelo Brasil inteiro. Eu gosto assim, quando tu pergunta assim numa sala dela, quem é contra o MST? Levanta tudo, até as duas mãos. Aí tu pergunta assim, eu queria saber quem é filho da latifundiária, porque a terra que eu tenho está embaixo das minhas unhas. Eu digo, então vamos procurar a turma de vocês, pessoal. Tu acha que os grandes latifundiários, os grandes empresários estão preocupados com vocês. Vocês se preocupam com eles, eles não se preocupam com vocês, né? Então, se tu vai ver a questão dos índios, né? Quando ocuparam o Brasil, o que foi a questão da Lei de Terras de 1850? Ela foi distribuída para católicos e ricos, porque não dava para os pobres, porque pobreza era sinônimo de incompetência. Então, por aí já foi distribuído. Vamos no caso de Nova Prata. Nova Prata era uma sesmaria que pertencia a quem? Ao Silvério dos Reis, né? Que, pela aquela bela bobagem que fizeram na Guerra do Paraguai, né? Um pequeno pedacinho de terra que ia da fazenda da Pratinha aqui até a divisa de Vila Flores aqui, nas Fibras Prata, né? Sim. Depois foi doado para Nova Prata. Depois aí a história não explica direito porque algumas famílias se apropriaram, né? Aí fica assim para não mexer com... Então, na realidade, isso aqui era tudo dos índios, cara.
Tomaram deles, aí fizeram as capitanias hereditárias, não funcionou. Depois fizeram a lei de terras de 1800, distribuíram para os ricos e o resto os guerrilheiros tomaram conta. É a mesma coisa, estão confinados num lugar e descobrem que embaixo da terra dele tem minério. Peraí. Então agora vamos tirar essa gente, né? Tirar essas pessoas, esses trogloditas daí, porque foi a mesma coisa que aconteceu na África, né? Na época do imperialismo. O que eles diziam? Não, nós vamos levar a cultura, os povos ignorantes. E a mesma coisa aqui no Brasil, né? Pô, o índio, cara, ele tem uma pequena reserva. Por exemplo, lá no meio da floresta amazônica, já fui 2 vezes lá, né? Tem índios ainda lá que estão na época do Paleolítico. Eles não conhecem civilização. E aqui o que acontece? Aí onde é que eu só sobe para minha casa e na antena, eles estão confinados em cima de um barranco. E o que a sociedade pensa dos homens? Bêbados, né? Quem é que botou roupa nele? Quem é que apresentou a bebida? E as moças aí se prostituindo, né? E aí, ainda são malhados pela sociedade, porque na realidade eles são os verdadeiros donos da terra. Então o que acontece com esses agropecuaristas aí, né? Eles querem a questão do direito à propriedade, à escritura, e como o Inácio disse, o Supremo vai agir pela lei. A lei protege a propriedade privada. É isso aí. E pronto. Felipe Pavan, pensando que o caso de novo paradigma é a Raposa Serra do Sol, e nós temos um pedaço lá na ponta do Brasil, em divisa com a Venezuela, perto de grandes campos de petróleo, entregues à jurisdição indígena e intocáveis. Dá mais ou menos metade do Rio Grande do Sul, para a gente ter uma noção, numa área estratégica. Como é que tu enxerga essa política demarcatória? Vamos lá. Muito bem colocado pelo professor Inácio a questão legal. Esse ponto eu vou pegar bem pesado, porque o que atrasa o Brasil é essa insegurança jurídica para cobrar uma conta, saindo do mérito do objeto. Enquanto nós tivermos um país, entra a questão da violência, tudo nós já falamos aqui hoje. Essa insegurança jurídica atrasa o país como um todo. Nós pagamos altos juros nos bancos porque não há segurança que vai cobrar a conta. Então vamos lá. Vamos até entender que existe, tirando objeto, existe uma questão que nós temos que mudar e começar a agir de maneira mais assertiva. O marco foi feito em 88, né, o marco temporal. Eu quero falar aqui alguns números. O que pior que uma fake news, eu repito isso, pior que uma fake news é uma narrativa. Uma narrativa. Então, assim, hoje nós temos 14% do país, do Brasil, demarcado para áreas indígenas. E apenas 8% plantando. E como a gente lê a notícia, se interpreta o contrário. Não estou dando razão, nem tirando razão. De novo, eu acho que temos questões indígenas a ser avaliadas, mas o que eu mais me chateio nesse assunto, quando eu leio ele, é saber que partidos políticos, aqueles que não assinaram a Constituição de 88, é quem está organizando o protesto dos indígenas. Aí eu fico assim, por quê? Porque esse partido teria algum contato com a China? Os interesses, né? Será? Aí o professor colocou perfeitamente monocultura mata nós de fome. Se for para os índios é tudo soja. Eu já sei para onde vai. Põe o dinheiro na mesa agora. Vamos apostar algum site de aposta. Porque é óbvio que o interesse é esse. Fizeram isso na Argentina no passado. Estatizaram uma empresa privada e passaram para a mão os correligionários. E não estou entendendo a questão política. Falando assim, usar o índio, que nós temos dívidas a serem ajustadas, tem que vermos isso, temos que olhar com carinho. Mas utilizar isso aí como ferramenta política, eu acho tão feio, tão pobre. E, infelizmente, no Brasil, nós temos hoje uma separando em 2 lados, né? Sim ou não. E eu repito, outro dia fiz um comentário, um assunto até que eu estou trabalhando com a UX, com a professora Rosecler, que eu falei, nesse ponto eu sou extremamente progressista. Aí uma pessoa falou, então tu é do partido tal. Eu falei, quem disse que esse partido é dono da pauta? As pessoas não são dono das nossas pautas. Nós temos, eu posso dar uma opinião sem estar vinculado a questões de interesses políticos. Isso é muito importante. Eu acho que o marco temporal tem que ser respeitado, porque foi definido em 88. No interior do Paraná, na fronteira com o Paraguai, tem fotos de satélite comprovando que a primeira casinha apareceu em 94.
e agora tem lá uma comunidade, eles querem a terra, que tem a ver lá com as sete quedas lá do Iguaçu. Então temos que ter muito cuidado com a lei, e nunca esquecer o lado dos indígenas, que também temos que rever. Concordo com o professor que, infelizmente, não são tratados como deveriam. Sempre vai ter os oportunistas, né? Tanto lá na questão do MST, esse jeito que se aproveita da situação. Né? Uma pena, né? Perdem pena, os realmente. indígenas, de um lado, e do outro perdem os pequenos, não pequenos, mas enfim, os agricultores que estão plantando a terra, que estão dando resultado. Exatamente. E que aí eles não têm a força para contrapor. Exato. Eles não têm a força para colocar, enfim, as situações que acontecem e acabam sendo prejudicados. E o grande ponto colocado também pelo professor Jair Mioto cadê a fiscalização do que é produtivo e improdutivo? É que nem eu digo assim, quando eles assentam as pessoas, eles têm que dar posse, não a propriedade. Por isso que dá toda a vazão para fazer isso aí. Exatamente. Aí tu vende e tu entra na fila de novo. Agora, até que tu está produzindo na terra, tu fica ali. A partir do momento que tu não produz mais, tu vaza e tu passa a bola. Então, eles fazem muitas vezes, a mídia faz isso, eles dão para pessoas que não tem nada a ver com a luta, e aí focam lá, demos a terra ali para um monte de pessoas que não produzem, por que tu deu a propriedade? Dá posse, mas não dá propriedade. Perfeito. Aí pronto, está resolvido. Mas é proposital isso. Se não produz, substitui. Se não produz, corta. Substitui. Muito bem. Esse é o objetivo inicial. Muito bem, mas é o processo que é mal feito. Mas não que a reforma agrária não seja necessária. Se o dia que tirar a reforma agrária, tu vai tirar esse país do atoleiro. Quando comecei a lecionar na UX, tinha a cadeira, posso? Temos que ir para um breve intervalo. Não, é rapidinho? Tá. Rápido. Quando eu comecei a lecionar na UX, os primeiros semestres, quando começou o curso de Direito lá em Bento Gonçalves, eu lecionava em Bento e fui lecionar também em Caxias a cadeira de Direito Agrário, que depois saiu do currículo. Mas o que eu sempre defendi, desde há 25, 28 anos agora, sempre defendia, e até hoje defendo, quanto à questão da reforma agrária, ela não pode ser colocada na mão de um órgão federal, tipo o INCRA, a não ser para dar as dimensões e repassar o dinheiro. Quem tem que fiscalizar e executar a reforma agrária é o município. O município que é pequeno, ele vai saber. O vereador vai saber, professor, se lá em André da Rocha entraram 20 que sabem trabalhar e que estão trabalhando. E se o cara sumiu dali, esse cara não pode ir em movimento nenhum mais. Perfeito. Tem que botar um outro no lugar. Um apontamento imediato. Mas ele volta. É a questão da posse que tu colocou. A posse, aí ele volta. E muito bem, o assunto rendeu até mais do que se imaginava. E nós ficamos com essa polêmica aguardando a posição do Supremo Tribunal Federal. Nós vamos para um break rapidinho, na sequência, o ponto a ponto volta com mais polêmica para você. Ele que guarde a segurança jurídica. Muito bem, o professor Inácio deu o recado aí. Tá nervoso. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Frasson Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+, tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios.
Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras operadoras. Na tela seguinte, selecione a Dilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. A Service Contabilidade está no mercado há mais de 25 anos, oferecendo serviços de contabilidade e assessoria em várias áreas. Com unidades em Nova Prata e Nova Bassano, a Service Contabilidade está perto de você em todos os ambientes. Sua equipe oferece experiência, inovação e proteção para sua empresa e seu negócio. Service Contabilidade. Seu crescimento, nosso compromisso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Até porque tá caro. E nós retomamos para o nosso último bloco agora do Ponto a Ponto, com essa bancada na noite de segunda-feira, Felipe Pavan, Rosicler, Márcio Giglioli, Inácio Capelari e Jair Mioto, falando sobre os principais fatos da semana no nosso programa de opinião. E agora, para a gente prosseguir, nós temos um fato que afeta a todos nós diariamente. Gasolina a R$ 7,00. Energia elétrica, uma alta de 20% em 12 meses. Famílias pobres na capital paulista pedem gordura de boi para alimentar os filhos na Grande São Paulo. A que se deve essa desvalorização do salário do trabalhador? Há limites para se falar em inflação no ano de 2021? Felipe Pavan, o que tu pode nos afirmar sobre esses números que misturam macroeconomia e a realidade da dona de casa na sua despensa? Pois é. Lembra do Fica em Casa? Sim. A conta chegou. E não chegou só por causa do Brasil, acho que é muito importante. O mercado internacional está muito caro. Tá? Isso, além de moeda, existe uma questão de logística internacional que encareceu. Estou falando de questão de 600% a 700% mais caro um frete internacional hoje. Tá? Isso encareceu toda a cadeia, que inclui matéria-prima, inclui tudo que tu imagina, né? No caso da inflação, nós temos um agente novo no Brasil que nós ainda estamos aprendendo a lidar, que é uma taxa Selic baixa, né? Pela primeira vez na história, nós não estamos alimentando os rentistas. É uma jogada, é uma cartada alta, revista agora de maneira bem forte pelo Paulo Guedes, pelo ministro Paulo Guedes, aumentando a Selic um pouquinho. Porém, na minha vida, eu jamais imaginaria estar abaixo de 10. A Selic chegou a 1,25. Isso gera menos entrada de dinheiro estrangeiro, que, na verdade, são dinheiros especulativos. Então, há 2 pontos nesse assunto. Conforme a política do governo federal,
que eu concordo, né? Pouca inflação também poderia estar travando a economia. Nós estamos com, pelo menos, no meu cálculo, 7 anos de demanda reprimida. Tanto que, em meio à pandemia, as fábricas estão lotadas. Sim. Né? Junta-se a isso uma desvalorização da moeda, natural pelo momento, e uma carga de impostos absurda, principalmente sobre o combustível, onde sai da refinaria a 1,95 e o governo federal zerou a sua alíquota, existe uma conta muito grande no caminho a chegar a R$ 7,00 a R$ 6,00 no posto. E no final das contas, quando você aumenta o frete, nós estamos num estado enorme, né? Nós estamos num estado do tamanho de muitos países, isso pesa no custo final. Então, a inflação, eu não vejo a curto prazo uma mudança. Precisamos rever os cálculos de reposição de salários, né? O dissídio coletivo, tanto o dissídio coletivo quanto o salário mínimo tem que ser revisto o cálculo, e espero que o nosso Estado comece a contribuir, tirando o peso do custo do combustível, que para mim é o principal vilão da inflação. A questão da carne, isso será sazonal, é histórico, né? A aquisição de Brasil como fornecedor mundial de grãos e agora também de carne. Ultrapassamos a Austrália no passado pela primeira vez na produção de corte, né? De bovinos. E, obviamente, com a moeda desvalorizada, nós nos tornamos muito atraente. Vamos esperar cenas do próximo capítulo, mas serão pelo menos, acredito, mais 12 meses com um pouco de inflação. Professora Rosicler, números e estatísticas da administração. Já passamos pela hiperinflação lá na década de 90, né? O overnight fazia as maquininhas de preço remarcarem de hora para outra, né? E o brasileiro já aprendia a viver com essa realidade. Mas tu já tinha nascido nessa época? Tinha, mas não ia ao supermercado como eu vou hoje. E o preço da sacolinha cada vez mais aumenta, né? Até Clara Nunes dizia numa das músicas lá na década de 70, né, que 1 litro de gasolina valia 1 quilo de feijão. Hoje a gente já vê que essa conta fica bem longe. O que a prof pensa para nós? Então, só trazendo a fala do Felipe, né, o índice oficial que mede a inflação, o IPCA, né, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, ele faz, então, claro, o IBGE faz essa análise mensal da cesta de produtos do consumidor. Então, uma estimativa do que o consumidor brasileiro consome no mês. E aí entra a moradia, a alimentação a carne, entra a questão da energia elétrica, não é? Enfim. E a partir daí, então, se define, claro, a questão do custo de vida do brasileiro, a questão da inflação. Bem, olha só, se nós formos pensar, então, a inflação, que ela está com uma projeção para o ano de 7,27%, o que ela significa? Significa que, se esse percentual ele não for repassado, como o Felipe falou, né? Se ele não for repassado aos salários, certamente esse valor, esse salário deste ano, que teve um reajuste menor ou não teve reajuste, esse salário ele vai fazer o quê? Ele vai conseguir comprar menos em termos dessa cesta básica que o IBGE calcula mensalmente. Então, por que está acontecendo isso? Né, da desvalorização, né, dos salários. Vamos de novo. O índice, que é calculado pelo IBGE, que é a partir da cesta básica nacional, que tem todos esses produtos, esses serviços que estão com números lá em cima, né, com percentuais lá em cima, eles fazem com que, claro, a inflação aumente. Muitas vezes essa inflação ela não é repassada para os salários. Aí os salários, eles ficam,
claro, com um poder, vamos dizer assim, um poder de aquisição menor, e as pessoas acabam comprando menos. Nos últimos anos, então, hoje nós estamos com um dólar, por exemplo, em torno de 5,20. Não é que não era isso o projetado pelo Banco Central inicialmente. Também, já falei da inflação em 7,27, mas nós temos uma projeção para 2022 já de diminuição, que chegue até em torno a 4%. Lá em 2024, em torno de 2% a 3%. É claro, projeções, previsões, que podem ser alteradas, enfim, como tem acontecido agora por causa da questão da pandemia. Então, nesse sentido, nós precisamos pensar, não é, na questão da diminuição do poder, a questão do câmbio, né? Falei ali do dólar de 5,20, a questão do câmbio, que também afeta, vamos lá, a questão do valor dos combustíveis, que também afeta o valor dos produtos da cesta básica, e que também vai, claro, sem dúvida, a consequência virá no salário menor do empregado. Professor Jair Mioto, lá na nossa classe, como é que tu vai relatar para os alunos e explicar esse fenômeno brasileiro que consome o poder de compra e cada vez fica mais caro dar a volta no mês? Tem gente que diz, né, acabou o dinheiro, mas o mês continua. E agosto é sempre mais comprido, então demora para chegar o cheque seguinte. A política do dólar alto, eu só vejo uma coisa, só beneficia a bancada do boi e a bancada do agronegócio, entendeu? Claro, para que os agricultores, ou os produtores de soja, ou digamos, os frigoríficos vão querer vender para os açougues? Se vende em dólar muito mais caro, né? Hoje eles vendem até os pés da galinha, hoje a galinha não vende mais nem com os pés, vende o pé, a moela, tudo, a China está comprando tudo. Então, para eles é vantagem 1000 vezes vender em dólar, né? Então, eu já disse 1000 vezes para as pessoas, olha, o Paulo Guedes não te representa. Porque assim, ó, quando tu tem um salário de R$ 1.100, eu digo para as pessoas, eu tenho dificuldade em aprender. Um dia eu tive que dar para um amigo meu, digo, peguei $100, 11 notas de 100, digo, vai no mercado. Experimenta desenhar para mim, porque eu não consigo entender, né, como é que vocês acham que a economia está bom com o outro. Pessoal, essa política de arroxo salarial, a economia só vai mudar quando parar com essa política de arroxo salarial. Por quê? Quem é que consome? O pobre. O pobre que frequenta o mercado, que frequenta a loja, que compra carne, que faz festa. Tu botar uma loja e esperar que só os ricos vão comprar, tu fecha. Então, mais que tu arrocha o trabalhador, mais crise, obviamente, tu vai ter. Porque com R$ 1.100, como é que as pessoas vão viver? Eu nem vou falar em gasolina, nem vou falar do gás, nem vou falar em energia elétrica. Então, estão essa todos política... dentro dessa cesta ali que essa o IBGE política faz o cálculo. Está completamente errada. E o que aconteceu em 1929, quando deu a quebra da Bolsa de Valores, né? O New Deal, né? Não foi uma política do estado de bem-estar social que fez depois da guerra, para que o pobre consumisse, para recuperar as economias, com medo do socialismo, do capitalismo. Os Estados Unidos não aplicou a política. E qual é a política neoliberal hoje? É essa aí que está sendo efetivada hoje. Essa política ali, cara, de arroxo ao salário, isso tu nunca vai melhorar a economia até que o poder aquisitivo do pobre estiver dessa maneira. Ele não tem como comer, cara. Aí eu vejo amigos mesmo dizendo, bah, mas o PIB está alto e a Bolsa de Valores, mas o que isso influi na vida do trabalhador? 8 horas por dia, ele vale menos que 1 quilo de carne de segunda. Um trabalhador ganha menos do que 1 quilo de carne de segunda. Onde que tu vai sobreviver? Nem vamos falar em outras coisas que precisa para sustentar uma família, farmácia, aluguel, educação. Então essa política é uma política besta, pessoal. Quando ele se der por conta, eles vão ver que não é por aí. E o Estado, que muitas vezes devia ser o gerenciador das obras, não está acontecendo, né? Eu sempre dizia assim, aquela parte lá, o PAC que foi feito,
projeto de Minha Casa e Minha Vida, e entre outras, até dos estádios. Eu não estou levando mérito se aquilo foi desviado, não foi. A política estava certa. O Estado era o gerenciador. Lembra quantos empregos tinha na Medabil, na Sulmeta e outras coisas aqui? Para as obras e assim por diante. E aí na melhoria de estradas e entre assim. Então o Estado era o gerenciador das obras. E hoje não tem nem o Estado sendo o gerenciador das obras e muito menos poder aquisitivo para as famílias consumir. Como é que nós somos um país capitalista sem consumo? Não existe país capitalista sem consumo. Até que tu não melhorar a situação do operário, tu não vai melhorar a economia nunca. Me desculpa, porque cada vez as pessoas vão vender menos, vão consumir só o necessário, olha lá, daqui os dias não vão consumir nem o necessário, não sei o que vai acontecer. E ainda eles querem mandar nós para a Venezuela. Eu digo, olha, não precisa ir muito longe, nós já estamos aqui quase. Eu posso só um segundinho, e daí já tu coloca, né, também o câmbio, né, que já foi colocado, o câmbio é também o responsável pela alta da inflação e, claro, pela desvalorização do salário. Ok, então, alta do dólar, valorização do dólar, desvalorização do real. E só que, o que se está fazendo para que se consiga o contrário? Não é nada. Inclusive os investidores, eles acabam tendo uma certa insegurança em vir para o Brasil. Sim. Porque existe tantas questões sendo abordadas, de forma, às vezes, não tão corretas, que os grandes negociadores, investidores, enfim, acabam indo para outros países e não para cá. Que isso também vai fazer o quê? De forma direta ou indireta, ajuda na questão do câmbio, da inflação, dos salários e assim por diante. E complementando uma questão que eu faço, um comentário, perdão, que é o seguinte: nós estamos no país do cara de esquerda de iPhone e o de direita que depende do contrato do governo. Professor... Por que não continua a Medabil com tanto emprego? Porque não era real, porque não era um dinheiro real. Então, é um cuidado, o equilíbrio é difícil. A única questão que eu peço é me lembrar, estamos numa pandemia. Isso também quebrou muito o plano assim, econômico. Né? Nós não temos aqui a questão discutindo... Sim, sim. Como eu já vi várias vezes socialista de iPhone. Não, é só o pobre, o que o pobre quer? Ele nem está pensando em iPhone. O pobre quer tão pouco, cara. O cara põe 8 horas de trabalho por dia. Ele quer ter pelo menos o prazer de chegar em casa, fazer um churrasquinho no fim de semana, comer, botar um pouquinho de gasolina no foquinha velho, levar a família, às vezes em quando, numa festinha de capela. Ele pede tão pouco, cara. Quanto menos um iPhone. E o que a gente prega? Que todo trabalhador tenha um iPhone. Eu gostaria que todo o trabalhador tivesse um iPhone. Eu só quis fazer a metáfora. Eu não tenho. Professor, eu não posso do iPhone. Senão eu vou... Eu não me dou bem com o iPhone. Mas eu não sou petralha nem coxinha, né? Foi só uma metáfora. Não, sim, eu sei. O de esquerda tem uma posição oposta e o de direita tem uma posição oposta, né? Então, eles me tiram para a esquerda porque eles acham que o meu discurso é agressivo. Não. Mas eu não tenho filiação partidária, não. Professor, já tive. Eu também não. Eu preciso passar a palavra para o professor Inácio, porque senão nós vamos descompensar a nossa bancada. Não, eu exijo meus minutos. Professor Inácio, como é que a gente tenta coadunar uma economia extremamente dependente do Estado e uma política neoliberal que tenta acompanhar o resto do mundo? Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte: não interessa quanto é que está a gasolina. Há 5 anos eu colocava R$50. Eu continuo colocando os mesmos R$50, então para mim não aumentou nada. Né? Sim, é uma perspectiva. Se tu observar essa linha de raciocínio, tá? Então as coisas estão boas, está tudo certinho. Mas nessa cesta, que eu nunca vi até hoje, a tal de cesta básica. Nunca me mostraram a tal de cesta básica que diz que tem o leite, tem o arroz, tem o feijão, tem não sei o quê. E eu não vejo o botijão de gás lá dentro, eu não vejo os vergões de ferro da construção civil lá dentro, que aumentaram 40 vezes, né, o
tamanho da inflação, né? E o governo continua dizendo que não tem inflação, né? Chega, a inflação é pequenininha, que a Rose diz que em 2024 vai dar 4%. Eu vivi, ao contrário de tu, que não ir no supermercado, quando veio a inflação em 86, lá com a época do Funaro e tal, eu era estudante, eu tinha que almoçar no restaurante, que eu era funcionário da CE, estudante. Eu almoçava ao meio-dia, não jantava e não tomava café porque eu precisava do dinheiro para comprar a passagem. Porque eu ia ainda comprar a passagem de estudante, tinha que comprar o bloquinho. Porque no outro mês ele já estava custando 2 vezes aquele valor, né? Era um horror. E então, para comer, Deus o livre. E eu estou vendo que agora os tempos foram, e a inflação, controle de inflação, estão controlando a inflação com a condição que o Felipe colocou da Selic. Enquanto a Selic vem para trás, tá? O dinheiro vai para fora, ele não volta. Isso aí. Tá? Então, enquanto não houverem os investidores para transformar isso no que a época que o pessoal dizia, agora estou conseguindo fazer meu churrasquinho, agora eu consigo comer melhor, eu consigo troquei o apartamento de um dormitório por de 2, dentro da minha casa, minha vida, sei lá, mas fizeram. Tá? As coisas aconteciam. Então, não é a questão política. Né? Não é a questão política. É a questão... É o projeto. É a questão de encaixar essas condições. Tá? Então, não me vem o IBGE falar em cesta básica, que eu até hoje nunca vi tal de cesta básica. Eles que me colocam a cesta ali e digam que o sujeito tem luz elétrica ali dentro e pode ter com ar-condicionado, com tudo que ele tenha lá, mas que não tenha ar-condicionado, com ventilador, sem ventilador, que tenha condições de ter lá a luz elétrica na casa dele, tenha condições de ter o gás. Não adianta tu querer, vai lá, por mais que divida a galinha em 10 pedaços, antes ele preparava ela inteira, ele não vai ter gás para o mês inteiro lá para a sua mantença. Então, é gás, é luz elétrica, aí ele diz, mas é iPhone. Aí tem o telefone, que não pode não ser um iPhone, mas todo mundo tem um telefone. Hoje não tem quem. Vai lá, criancinha desse tamanhozinho assim, tem o telefone ali e opera melhor que a gente. Né? Então, essas coisas não estão lá, a meu ver, não estão na cesta básica. Por quê? Porque na medida que tu reprime a Selic, tá? Para beneficiar um controle, tá? Que a meu ver, aí sim é fake, tá? Porque não funciona, isso aí não é um controle. Tá? A inflação está X. Não. Se aumentar a Selic dentro da normalidade, vai trazer dinheiro de fora que vai se investir aqui, Perfeito. Que as coisas mudam de figura. Tá? E, mas é a exportação. Mesmo tendo a exportação. Tá? Quer dizer, a entrada desse dinheiro vai baixar o dólar. O euro, vai baixar a moeda. Mas não vai voltar lá a metade do que está. Pode não voltar, não. Mas ela vai baixar, e se baixar, as coisas tendem a entrar ao natural. Então, é o Guedes. Eu não sou o Guedes. Muito menos quero ser. Porque se é para deixar as coisas do jeito que estão ali, eu jamais assumiria um cargo desse. Mesmo. Mas tu tem competência. Não. Eu não me meto nesse negócio, eu não quero saber dessas questões políticas, mas vejo a questão econômica porque estou enraizado ali, na área empresarial, na área da advocacia, no dia a dia, as pessoas que eu convivo, há 40 anos eu convivo com empresários, então essas coisas todas a gente vê que esse problema da inflação, tá, ele pode ser superado. Do contrário, se mantiverem esse freio que ali está, né? Por causa da pandemia. Claro que a pandemia ela gerou um sufoco no mundo inteiro. No mundo inteiro. Tá? Mas eu acho, tá, que se os governantes se encaixarem a nível de mundo, eles podem minimizar isso aí. Minimizar a fome, pelo menos. Que analisem a fome, a comida na mesa do sujeito. Tá? E que não se preocupem em baixar a inflação, coisa tal. Se preocupem em botar comida na mesa do sujeito. Não interessa, é só arroz e feijão, antes, mas é comida.
Ah, não dá para comprar carne. Bom, vamos Mas comprar nem outra ovo, coisa. nem ovo, nem galinha, qualquer outra porque coisa. se alimenta do Mas milho. essa é a dinâmica, a meu ver, né? Sim. Então eu que vivi lá na época que eu chegava no mercado para comprar um quilo Também de carne, hoje era R$1, no outro dia já estava 13, era um horror, a inflação de 86 chegou a dar por mês. Mas tinha um gatilho, pelo menos corrigia o salário. Era Melhor aquela. tinha, Porque tinha o isso aí. gatilho. Sim, Eu me lembro que a inflação chegava a 80, mas tinha o gatilho. gatilho. Comprava Só- menos, qual é mas o comprava. único gatilho que a gente tem é esse aqui agora, cara. Hoje eu não vejo nem gatilho nenhum. Nem né? gatilho. Já que o Compra- assunto da inflação prosperou, porque ele acaba ardendo no bolso de cada um, nós temos que ir para o nosso encerramento, né? E aí a direção nos deu aí 2 minutos e nós vamos ficar nesse tema porque ele está rendendo. Então eu reabro aí para as nossas considerações finais, 2 minutinhos cada um, para dar seu último pitaco inflacionário e quem sabe o Paulo Guedes aprende um pouco com nós aqui. O Paulo Guedes, eu acho, só cortando um pouquinho, o Paulo Guedes, eu acho que ele deve estar nessa máxima do meu amigo. Ele todo mês vai lá, aliás, ele não paga gasolina, né? Mas Não, se ele tiver que pagar, ele vai lá e bota os mesmos 100 pila que ele botava antes. Então para ele não existe Não inflação existe nenhuma. inflação. Não aumentou gasolina, não aumentou gás, não aumentou nada, né? Professora Rosicler. Falando então especificamente com relação à gasolina, né, o valor do litro da gasolina, que nós temos os impostos federais e o imposto estadual, não é, do ICMS. Ali que está Isso aí. Então, que existe também essa questão do governo, né, federal, que tem a ideia de fazer um projeto único, um imposto único, não é, para que se possa inferir ao preço do litro da gasolina. Isso é o chamado IVA. Perfeito, Isso, a maioria já ia dos falar. países do mundo tem um tal de IVA. E Por aí, que aqui IVA Só deixa a para fora? professora concluir aqui. para com isso! Ela tomou meus minutos, agora eu vou tomar os dela. Então, tem essa questão também, né, dos encargos que pesam sobre a gasolina, desde que sai lá da Petrobras até que vai para a distribuidora. É importante também, já que estamos falando de reformas, de melhorias, enfim, importante também nós lembrarmos dessa questão do ICMS, que ele tem percentuais diferentes por estado, e que bom se nós pudéssemos ter, no futuro próximo, essa questão da unificação dos impostos com relação especificamente à gasolina, já que estamos falando sobre isso, que afeta a inflação. Sim. No todo mundo tem o valor agregado, né? Isso, Value Aggregated Tax, né? Então, assim, é importante porque, primeiro ponto, fiscalização mais fácil. Ainda mais... Conheci em português como é que se fala em português? O IVA? O IVA. Que é em espanhol também, né? Sim. E aí fica mais fácil, porque é tudo eletrônico. Eu conheci quando não era eletrônico, e já era mais fácil. Hoje, então, seria um sonho, porque o imposto é pago na saída da nota. Perfeito. Todo mundo sabe quanto paga 100 com imposto, com um cálculo muito mais simples. Eu vivi numa empresa... Uma empresa que eu trabalhei por alguns anos, foram colocar o SAP. E nós, para explicar para um alemão como é que paga nossos impostos. Porque o manicômio tributário brasileiro ele também está na essência da formação da nação. Exatamente. Se nós instituirmos um IVA, um imposto de valor agregado, com uma tarifa única, o que nós vamos fazer com um batalhão de contadores, advogados, auditores, diversos órgãos fiscais que transitam para tentar dar um tom de sanidade àquilo que não consegue ser classificado de nenhuma forma? É o sistema tributário mais complexo do mundo, e uma ordem tributária complexa desse porte acaba ocasionando, né, que nós criamos bolsões de especialistas para tentar regular tudo isso. Se for simples, muita gente, Felipe, eu acho que fica sem emprego. Pois é, mas aí que está, inclusive do Estado, né? Exatamente. Do Estado, principalmente. Os maiores salários, aliás, vamos também falar sobre isso. Não só os professores ganham bem, né, professor? Quem ganha bem são os outros, né? São os outros.
o resultado é muito bom. Tanto que a solução da SAP foi comprar uma empresa em Santa Catarina. Para tentar se Porque adequar. não consegue, eles não conseguem entender. Eles não conseguem entender, mas como é que eu trabalho no compras? O cálculo para saber se eu compro de Santa Catarina, São Paulo ou Rio Grande do Sul é uma mão de obra que o cara comprador tem que saber de cor a contábil, não é fácil. Então, imagina quanto dinheiro nós pagamos. De novo, acho que o imposto é um dos grandes. Voltando ao assunto da inflação é o maior veneno que existe na sociedade. Eu era um jovem e eu ia para o mercado nessa época, eu fazia compra. Tu era jovem? Eu era, hoje não mais. E tinha no mercado, lá no Rio de Janeiro, eu sabia a ordem do rapaz que remarcava diariamente o valor, para poder comprar algum produto sem estar remarcado. Isso aí. Só vou fazer o gancho da Rosiclério para unificar os impostos, teria que acabar com a guerra fiscal, né? É isso aí. Sim. E aí, sabe quando é que vai acabar? Mas agora o Leite está conseguindo fazer isso, né? Porque, segundo o primeiro programa, o dinheiro que veio para a pandemia foi para quitar a folha salarial dos professores. Mentira. Eu tenho que ver grande mentira. Pessoal, o que ele fez? Conosco, qualquer um teria feito, o Sartori, a Ieda. Se era para botar o piso como finaleira, a Ieda já tinha proposto ainda naquela época. Que é uma vergonha como finaleira. Como finaleira inclui os triênios, quinquênios e assim por diante. Então ele utilizou o dinheiro, pode ser para outras coisas, por outra finalidade, mas não foi. O que ele deixou a desejar, podia ter investido mais na questão da saúde. Mas o que ele fez com os professores, inclusive de taxar os caras que contribuíram uma vida inteira, por quê? Porque ele dizia o quê? Que o Estado do Rio Grande do Sul não ia ser competitivo com Santa Catarina, porque a grande maioria ia para a folha de pagamento. Mas para a folha de pagamento de quem? Então, quem é que fez a economia no Estado em cima de quem? De quem ganha menos. Eu acho que a reforma do leite era viável, uma reforma tinha que começar de cima para baixo e não de baixo para cima. Ele sacrificou mais uma vez os que estão por baixo. Mexeu nos pequenos salários, fez o aposentado que contribuiu 30 anos, contribuiu de novo. Claro que fez uma economia. Enxugou as escolas a ponto de colocar 30, 40 alunos dentro de uma sala de aula e acabando com a educação de jovens e adultos, entre outras cortes que ele faz desnecessário, né? Porque quando eles aumentam o imposto e vendem o patrimônio público, eles dizem duas coisas. Não, o Estado não pode estar gerenciando Petrobras, não pode estar gerenciando siderúrgicas e coisas assim por diante, né? O Estado tem que cuidar saúde, educação e segurança. Aliás, tem saúde? Tem segurança? Tem educação? Aí que está a pergunta, né? Professor Inácio, 2 minutinhos. Pô, que legal. Aumenta. Eu vou cronometrar aqui. O que eu quero colocar é o seguinte, diante dessa discussão toda, né, falando do combustível, que a essência e a maior volúpia dentro do litro de gasolina é o tributo. Perfeito. Né? Então, o que se coloca? Eu fui ler apareceu uma nota no jornal, e aí fui ler, né? Gasolina química, que aí foge do petróleo, não sei o que e tal. Aí fui analisar. Então o pessoal já está estudando, o nível do mundo está estudando essa questão de produzir a gasolina quimicamente, sem a derivação do petróleo. Achei interessante, aí tu vai ler, mas daqui quanto? A previsão é os primeiros pontos aí para serem testados e para 2028 a 2030. Eu fiz até lá, o que eu gastava em 50 pila, que nem diz o meu amigo lá, vai custar R$1.000 o meu abastecimento. Né? Mas essa questão ali, não interessa se estão estudando uma outra fonte para que, além da elétrica, né, dos motores a combustão, via química ou elétricos. Mas e aí? Não é só a questão da eletricidade. A eletricidade também é tributada. Uhum. Essa química, o dia que sair, também vai ser tributada. Né? Então, o problema todo é o tributo e não essa questão toda ali. Se vai falar na gasolina, se vai falar na inflação, para concluir,
A gasolina, o diesel e o gás, todos esses derivados do petróleo, eles são a mola propulsora da inflação. Perfeito. Porque não se tem nada nesse país que não se dependa dessa situação ali. Tá? Ah, mas o automóvel é para passear. Não é. O automóvel hoje é para trabalhar e tal. E aí tu entra o caminhão para o transporte e tudo. E aí? Modifica, então, a logística de transporte, mas entregaram para a China agora. A parte dos trens, né? Sim. Se nós vamos ver as ferrovias, já entregaram para a China. Daqui a uns tempos nós vamos ter, né? Aí vai pegar. De que forma corrigir isso? Tá? A forma simples, a forma tributária, de criar o IVA. Para mim, o IVA, eu me lembro quando o deputado Rigoto era o presidente da comissão, tá? E deu uma palestra na UX lá sobre a reforma tributária. Tá? E essa reforma tributária, a intenção era criar o IVA. Isso já há quantos anos? 30 anos já faz. O Rigoto nem mais, eu acho que político é. Né? E na época era deputado, era presidente, foi governador, foi uma outra coisa. E cadê a reforma? Não saiu. Muito bem. E nós aqui aguardando, então, que alguma reforma acenda uma luz para o brasileiro, quem sabe um dia ser mais bem valorizado. Mas que não seja com petróleo. Né? Que não seja. Até nós estávamos comentando essa questão, né? Sempre surge um imposto. Agora nós estamos aí na febre da energia fotovoltaica, tem painéis fotovoltaicos por tudo que é lugar. Se preparem, a luz do sol vai ser tributada. E o primeiro lugar do mundo que isso vai acontecer vai ser no Brasil. O ponto a ponto de hoje vai ficando por aqui. Tentaram já, ainda não deu, mas vão voltar, com certeza. Vamos voltar. Sempre voltaremos. A conversa foi muito boa e eu já estendo o convite. Na segunda-feira que vem a nossa bancada vai estar formada por Aino Jacques, a professora Eliana Cherry, o advogado Guilherme Damian e também o advogado Gustavo Prats, que vão debater os assuntos da semana na nossa terceira bancada rotativa. Foi um prazer estar com você e eu mando uma saudação especial para Melissa Mioto, que participou ativamente da nossa live, concordando com os nossos participantes e também discordando deles. O Ponto a Ponto retorna na semana que vem. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, professora Rosicler, professor Inácio, professor Jair. Eu que agradeço. A presença de vocês enalteceu o nosso debate nessa noite. Uma boa noite para o telespectador e até segunda-feira que vem.